Fala galera, vamos começar mais uma videoaula e a gente vem falando de fração e a gente vai continuar com esse assunto, tá? Só que hoje nós vamos falar não só de frações, mas vamos falar de frações equivalentes, ok? Eu vou começar explicando o que é uma fração equivalente. Gente, vocês vão perceber que eu vou começar por essa folha aqui, vou pular essa folha de atividade e vou primeiro explicar o que é uma fração equivalente, tá? Depois a gente volta nessa aqui, não se preocupa, tá bom? Outra coisa que eu preciso explicar para vocês também é que no computador, no celular, nessas edições assim, a gente geralmente não usa esse símbolo, que às vezes ele é um pouco mais complicado de fazer. Então, é possível que vocês vejam esse outro símbolo que tá aí, tá vendo? É possível que vocês também vejam esse outro símbolo, esse símbolo aqui, quando vocês verem em computador, celular, em provas, tá? Então, para vocês já irem se familiarizando, aqui no celular eu vou colocar esse tipo aqui, que representa essa mesma coisa, tá bom? Para começar essa explicação, a gente vai ver aqui um problema levantado pelo nosso livro, tá? O nosso livro, ele fala assim, ó. Comparação de frações. Leia atentamente o texto a seguir. João e Pedro estudam na mesma escola e no mesmo ano, mas em turmas diferentes. Galera, página 15, tá? Eles estão participando do campeonato de basquete da escola. E aí vai ter um diálogo. Minha professora disse que se alguém desrespeitar as regras do jogo e da disciplina, a equipe perderá 1/3 dos pontos conquistados. Não, vai descontar muito mais. Como assim? Bom, a minha professora disse que o desconto de pontos vai ser de 2/6 do total de pontos conquistados. Então, eles trouxeram um problema aqui. Um disse que vai descontar 1/3 e um disse que vai descontar mais, que vai descontar 2/6. Será que vai descontar mais? Vamos pensar sobre isso juntos. Existem algumas frações que, apesar de serem escritas de um jeito diferente, elas representam a mesma quantidade. E o livro também traz isso pra gente na página 18. Ele mostra o seguinte, ó. Temos um retângulo aqui, do mesmo tamanho, e ele está dividido ao meio, tá vendo? E aqui, essa fração vai estar escrita dessa forma, meio, metade. Embaixo, esse mesmo retângulo está dividido de outro jeito, está dividido em 4 partes. Porém, percebam que 2 partes não pintadas dá o mesmo que essa parte não pintada. Enquanto 2 partes pintadas dá o mesmo que essa parte pintada. Essa fração está escrito como 2/4, tá bom? Aqui embaixo ele já dividiu em 6 partes iguais. Porém, 3 partes não pintadas dá o mesmo que 2 partes não pintadas ou essa uma parte não pintada. Enquanto 3 partes pintadas aqui dá o mesmo que essas 2 partes pintadas ou toda essa parte pintada. E aqui nós podemos ver que está 3/6. Na verdade, a quantidade vai ser o mesmo nesse caso. Tanto se eu pegar metade, ou 2/4, ou 3/6, eu vou estar me referindo à metade do retângulo. Perceberam como frações diferentes estão, na verdade, tratando de uma mesma quantidade? Se eu pegar esse retângulo todo e dividir em 2 partes, eu vou dividir em 2 partes muito grandes. Se eu for diminuindo as partes, o meu denominador, o meu número de baixo, vai ser maior, porque eu vou dividir em partes menores. Mas toda vez, gente, que o meu numerador for a metade do meu denominador, eu vou estar referindo a uma mesma fração. Aqui, ó. Se eu estiver falando, por exemplo, de 3/6, tá? 3/6. 3 não é a metade de 6? Eu percebi que 3 é a metade de 6. Então, se eu estiver falando de, não sei, 6/12, eu também vou estar falando de uma mesma fração, porque 6 também vai ser a metade de 12. E se eu falar de 15/30, eu ainda vou estar falando da mesma fração, porque 15 também vai ser a metade de 30. Então, essas frações são equivalentes, ou seja,
elas representam a mesma quantidade, que nesse caso é a metade de alguma coisa, tá bom? E é exatamente isso que o livro vai trazer pra gente nessa parte aqui, ó. O que ele vai dizer? Então, meio, 2/4 ou 3/6 são frações equivalentes, pois representam a mesma quantidade do inteiro, ou seja, metade de algo inteiro, tá bom? Acompanhe esta outra situação. Na mesa há 12 morangos, e aqui tem 12 moranguinhos. Maria pegou 1/3 dos morangos e Léo pegou 2/6. Quantos morangos cada um pegou? Quem pegou mais? Vamos pensar sobre isso juntos aqui agora. Na página 19 agora, tá bom? 1/3 de 12 morangos. Vamos dividir o 12 em 3 partes iguais, tá? Ele dividiu por 3, porque o denominador dele é 3, então ele dividiu por 3 partes iguais. Esse 12 dividido por 3 vai dar um grupinho de 4, um grupinho de 4 e um grupinho de 4. Então, 1/3 de 12 são 4 morangos, ok? Vamos para de baixo agora. 2/6 de morangos. Vamos dividir o 12 em 6 partes iguais. Assim, ó. Divido aqui, divido aqui, divido aqui, divido aqui, aqui e aqui. Cada grupinho ficou com 2 morangos. Eu dividi por 6, porque meu denominador é 6. Isso significa que eu dividi em 6 partes. E aí, deu 2 morangos para cada um, tá bom? Como são 2/6, então, temos que pegar 2 grupinhos do 6. Lembra que a tia Átila explicou para vocês? Olha só, se ele pegou 2/6, significa que ele pegou 2 partes dessa de 6. Então, supondo aqui, ó, ele pegou 2 partes. Deixa eu passar aqui a caneta para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó. Pronto. Ele pegou 2 partes. Isso corresponde a 4 morangos. Então, 2/6 é igual a 4 morangos. Conclusão. Maria e Léo pegaram a mesma quantidade de morangos, ou seja, 4 cada um. Como você pode perceber, 1/3 é igual a 2/6, ou seja, são frações equivalentes. Vamos fazer um resuminho disso aí para poder fixar. Eu disse, então, que a Maria pegou... É Maria? É Maria. A Maria pegou 1/4. Eu dividi por 4 e ela pegou 1. Um grupinho, ou seja, ela pegou 4 morangos. O Léo, ele pegou 2/6, então ele dividiu por 6, mas na hora de pegar, ele pegou 2 grupinhos, ou seja, 1, 2, 3, 4. Ele dividiu a mesma coisa, eles pegaram a mesma coisa. Um pegou 4 e o outro pegou 4. A diferença foi a forma que eles representaram essa fração, mas o meu resultado foi exatamente o mesmo, 4 morangos. O mesmo vai acontecer no caso desse chocolate aqui, ó. Agora acompanha esta outra situação. João comeu 1/4 de uma barra de chocolate e Sara comeu 3/8. Quem comeu mais chocolate? Então, vamos lá, galera. Nessa primeira situação, a barra de chocolate foi dividida em 4 pedaços, ó. 4 pedaços, ok? Ficaram pedaços grandes, tá vendo? Já nessa outra situação, foi dividida em 3/8. Então, os pedaços foram divididos bem menores, ó. Bem menores, tá? Percebam que um pedaço desse aqui é o mesmo que 2 pedaços desse, ó. Tá bom? 3/8 é maior que 1/4. Por que que 3/8 é maior do que 1/4? Quando ele pegou 1/4, ele pegou um pedacinho desse aqui, que seriam 2 desse, tá vendo? Já aqui, a pessoa pegou 3/8. Então, de 8 pedacinhos, ela pegou 3. Daria 1,5 desse aqui.
Olha só. Tá vendo? Não seriam só 2 pedacinhos. Seriam 2 mais esse. Então, nesse caso, sim, essa conta é maior, tá? Se fossem 2/8, aí seria igual, porque 2 pedacinhos seria o mesmo que um desse daqui. Como não foi o caso, ela comeu mais chocolate. Essa pessoa aqui comeu mais chocolate. Então, eu digo que é maior. Observem aí no livrinho de vocês, ó, que tá esse sinal de maior, que vocês já conhecem. Quando é maior, a barriguinha aberta fica apontada para o maior e o fechadinho para o menor, tá bom? Então, eu tô dizendo que 3/8 é maior que 1/4. Beleza? Gente, vou usar a nossa pizza aqui de mentirinha para poder exemplificar também, tá? A nossa pizza foi dividida em 8 pedaços, tá bom? Se eu disser que a pessoa comeu metade da pizza, eu vou falar desse jeito aqui, ó. Eu posso falar desse jeito. Ela comeu metade da pizza. O que que isso significaria? Isso ia significar que se eu tivesse partido a minha pizza, vamos supor, em 2, ó. Se eu tivesse partido a minha pizza só em 2, se fosse um pedaço desse e mais um pedaço desse, bem grandão, a pessoa teria comido 1/2, né? Se eu dividir em 2 pedaços, no meu denominador seria 2. E a quantidade que comeu seria o meu numerador. Então, eu diria que a pessoa comeu 1/2. Mas eu também posso escrever isso aqui de outra forma. Eu posso usar o denominador 8 para dizer que eu dividi em 8 pedaços essa pizza. Tá vendo? Eu usei o denominador 8. Tô dizendo que eu dividi a minha pizza em 8 pedaços. E aí eu vou usar o meu numerador 4, porque eu vou dizer que de 8 pedaços, de 8 partes iguais, a pessoa, ou eu, né, comi 4 pedaços. Dessa forma, meio ou quarto ou 4/8 vão ter o mesmo valor, ok? Já seria diferente se eu, voltando lá, dissesse que a pessoa de 2 grandes pedaços comeu um só, meio, tá? Agora, se eu disser que de 8 pedaços ela comeu 3, ou seja, se eu colocar assim, 3/8, né? Porque o que isso vai dizer? Que de 8 pedaços a pessoa comeu 3. Aí o meu resultado já não vai ser igual, tá vendo? Eu já não vou ter a metade da pizza, eu vou ter um pouco mais, ó, do que a metade da pizza. Nesse caso, elas não seriam equivalentes. Bom, professora, mas como eu posso encontrar frações equivalentes? Me explica um jeito mais rápido de eu saber se uma fração é ou não equivalente e como eu posso encontrar frações equivalentes a alguma. Vamos supor, se eu colocar lá, gente, eu tenho 2/4, encontre frações equivalentes a essa. Como assim? Agora eu vou explicar pra vocês como que a gente faz isso e vocês vão ver que é tranquilinho, tá bom? Não tem com o que se preocupar. Vamos lá. Um jeito bem fácil de encontrar uma fração equivalente ou se saber se essa fração é equivalente é multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Por exemplo, aqui eu vou multiplicar 2 por 2 e 4 por 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, 4/8 ou 4/8 é equivalente a 2/4. Então, se tiver lá, observe a fração 4/8, ela é equivalente a 2/4? Se eu multiplicar pelo mesmo valor, eu vou chegar nesse resultado? Se for, isso quer dizer que sim. Ou se eu dividir por 2, tá, gente? Eu vou mostrar eu dividindo também. Então, como que eu encontro uma fração equivalente? Eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vou fazer mais exemplos aqui com vocês, ó. Uma fração cujo numerador, deixa eu ajeitar aqui, cujo numerador é 3 e o denominador é 6. E aí eu vou multiplicar
ambos por 2, tanto o numerador quanto o denominador. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 6 dozeavos, ou 6 sobre 12, é equivalente a 3 sextos, ou 3 sobre 6, tá? Vou fazer mais uma fração equivalente. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, olha só. 3 vezes 6 é uma... 3 vezes 6... 3 sobre 6 é uma fração equivalente a 6 sobre 12 e também é uma fração equivalente a 12 sobre 24. Todas essas são equivalentes, ou seja, todas essas significam a mesma coisa, vão dar o mesmo resultado. Se eu dividir uma barra de chocolate em 6 pedaços e pegar 3, dá no mesmo de eu dividir uma barra de chocolate em 12 pedaços e pegar 6. Ou dividir em 24 pedaços e pegar 12. Logo, elas são equivalentes. Mais um exemplo. Não é só quando a gente multiplica por 2, tá, gente? Sempre vai ser qualquer número. O importante é que eu multiplique pelo mesmo número o meu numerador e o meu denominador. E aí pode ser por 3, por 4, por 5, tá bom? Então, vou dar o exemplo aqui, ó. 2 vezes 3 é igual a 6. 4 vezes 3 é igual a 12. 6 dozeavos, ou 6 sobre 2, é a mesma coisa que 2 quartos, ou 2 sobre 4. Vou multiplicar por 3 mais uma vez. 6 vezes 3, 18. 12 vezes 3, 36. Então, 18 sobre 36, ou 18 36avos, é a mesma coisa que 2 quartos. Se eu disser que eu comi 18 36avos de um chocolate, vai parecer que eu comi muito, né? Mas é o mesmo de eu dizer que eu comi 2 quartos de chocolate, tá bom? Agora eu vou fazer para vocês como achar uma fração fazendo o inverso, a divisão, tá? Gente, nós vimos aqui, por exemplo, na multiplicação, deixa eu pegar esse aqui. Na multiplicação, o número sempre vai subindo, né? Mas e se eu tiver um número maior e quiser diminuir? Eu não vou usar a multiplicação, eu vou usar a conta inversa a ela. Lembra que a tia sempre fala que a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação? Então, se ao invés de subir eu quiser diminuir, eu vou fazer o inverso a ela. Eu vou fazer a divisão. E aí a mesma coisa, tá? Eu sempre vou ter que dividir o número de cima pelo número de baixo. Sempre, tá bom? Por exemplo, aqui eu poderia dividir 12 por 6, mas o 16 eu não posso, então não tem como, tá? Eu sempre vou ter que dividir pelo mesmo valor. Vamos lá. 12 dividido por 2 vai dar 6. E 16 dividido por 2 vai dar 8. 6 sobre 8, ou 6 oitavos, é uma fração equivalente a 12 16avos, ou 12 sobre 16. Eu estou falando da mesma quantidade, tá bom? Mesma coisa, dividido por 2 mais uma vez, os dois divididos pelo mesmo valor. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, olha só, 3 quartos. Eu posso dizer que 3 quartos é equivalente a 6 oitavos e a 12 16avos. Elas representam uma mesma quantidade no fim das contas, tá bom? Tia, por que é importante saber isso, fração equivalente? Como que eu posso descobrir frações equivalentes? Vezes eu encontro frações equivalentes maior, dividindo eu encontro frações equivalentes menor. Porque a gente vai ver ainda aí nesse campeonato, nesse nosso ano, durante também todo o fundamental, coisas para simplificar frações. Às vezes aparece, por exemplo, aqui, ó, uma fração muito alta que vai dificultar para vocês e vocês vão perceber que essa daqui é a mesma coisa, entendeu? Então, é importante vocês já saberem, sim, como vocês fazem para chegar em uma fração
e como vocês fazem para voltar, aumentar ou diminuir uma fração que tenha o mesmo valor, tá bom? Agora vocês vão fazer essa atividade aqui, que tá escrito aí, atividade número 2, tá bom? De frações equivalentes. E aí vocês vão responder essa atividade, olha só. Observe as frações abaixo e circule apenas aquelas que forem equivalentes à primeira, tá? E aí eu vou dar uma dica. Vai multiplicando por 2 e vê se é. Por exemplo, ó, aqui, 1 vezes 2 vai dar 1. Perdão, 1 vezes 2 vai dar 2. E aí aqui, ó, o 2 vezes 2 daria 4. Essa não é equivalente, não tá certo. Eu tenho que achar uma aqui. 2 vezes 1 fique 2 e 2 vezes 2 fique 4. Ah, beleza. Achei aqui, tá bom? E se eu fizesse por 3, quanto que daria? Então, vocês multipliquem aí por 2, depois por 3 e vê se vocês vão achar alguma, tá bom? Vê se vocês vão achar frações equivalentes. Multiplica a primeira por 2. 1 vezes 2, 2 vezes 2 e vê se acha. Depois por 3, depois por 4. Façam com essas duas aqui também. Tentem achar a fração equivalente. Uma dica, circula de lápis, tá bom? Porque no próximo vídeo ou no próximo momento que a gente se encontrar para aula de matemática, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Posso também mandar uma foto no grupo para as mamães. E aí vocês vão corrigir, tá bom? Número 2. Agora observe as frações colocadas fora do quadro e encontre as frações equivalentes a ela. Ó, eu quero pelo menos 2 frações equivalentes a essa aqui. Pode ser multiplicando ou pode ser dividindo, mas 2 frações que fiquem equivalentes a ela, tá bom? Do jeito que a gente aprendeu a achar frações equivalentes. Número 3. Encontre as frações equivalentes. Olha só, aqui eu tenho 2 quartos e aqui alguma coisa oitavos. Se eu sei que eu tenho que multiplicar em cima igual eu multipliquei embaixo, e eu sei que aqui eu multipliquei por 2, quanto que eu vou ter que botar aqui? É só pensar, tá bom? Aqui é a mesma coisa, aqui e aqui também, ok? Então, vocês vão tentar fazer essa folhinha de atividade e eu vou mandar a resposta para vocês. Pode ser que seja por foto para a mamãe, senão a gente mostra aí antes de algum vídeo. A tia vai pensar aqui o que vai ficar melhor, tá bom? Beijinho, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp para fazer essa folhinha, tá? Beijo, galera, amo vocês, estou muito orgulhosa de vocês. A nossa última aula de matemática sobre fração, que foi aquele encontro lá, foi muito bom, tá? Foi na quinta-feira, o encontro que a gente fez. Foi muito bom, vocês prestaram atenção, vocês participaram. Eu tô muito feliz, muito, muito, muito orgulhosa de verdade, ok? Beijinho no coração de vocês.